Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar esse tipo de logo usando uma fusão dos grids quadriculado e circular, como nesse caso aqui. Então se você quer aprender, assista esse vídeo até o final para você ver como faz usando as ferramentas básicas aqui do Illustrator, beleza? Dito isso, vamos criar uma prancheta padrão de 1920 por 1080 pixels e depois nós iremos criar aqui uma forma. Para criar essa forma, primeiramente você vai clicar aqui com o botão esquerdo onde fica a ferramenta segmento de linha e vai pressionar o botão esquerdo e selecionar essa última opção, ferramenta grade polar. Em seguida você vai dar dois cliques aqui no mesmo ícone da ferramenta grade polar e quando aparecer essa janela, você vai deixar aqui esse número de divisores concêntricos em 5 mesmo, só que aqui nos divisores radiais você vai colocar 0. Para fazer o primeiro grid. Depois é só dar o OK. Agora você vai clicar em qualquer ponto da sua prancheta com a tecla Shift pressionada e vai criar aí o seu grid arrastando com o botão esquerdo do mouse. Dessa forma aqui como eu fiz. Agora, antes de criar aqui o grid quadriculado sobre esse grid circular, eu vou ensinar aqui um macete para vocês. Para você saber como você faz para deixar o grid quadriculado bem certinho em cima desse grid circular. Então para isso você vai vir aqui no mesmo lugar da ferramenta grade polar e vai selecionar a ferramenta segmento de linha e vai fazer aqui uma linha exatamente no meio. Quando o Illustrator mostrar aqui o marcador é só clicar e arrastar com a tecla Shift pressionada e o botão esquerdo do mouse e fazer essa linha. Para que eu fiz isso aqui? Só para você entender como vai ser a contagem para fazer o grid quadriculado perfeito aqui em cima. Você vai contar os espaçamentos aqui entre duas linhas, no caso, entre as linhas desse círculo. Então aqui um espaçamento, 2, 3, 4, 5 e a metade aqui vai contar como 6. Então você sabe que um lado aqui tem 6 espaçamentos, então os dois lados vão ter 12 espaçamentos. Beleza? É só para você saber, porque nós vamos precisar desse número para fazer aqui o grid quadriculado certinho. Agora eu vou excluir essa linha que eu criei. E agora nós já sabemos que tem 12 espaçamentos aqui. O que nós iremos fazer? Nós vamos vir aqui no mesmo lugar da ferramenta segmento de linha, pressionar com o botão esquerdo e agora vamos selecionar a ferramenta grade retangular. Beleza? Depois que selecionarmos, vamos dar dois cliques, como fizemos na ferramenta grade polar. E agora nós iremos colocar aqui nos divisores horizontais o número de espaçamentos menos 1. Então nós vimos que ali tem 12 espaçamentos. Então 12 menos 1 vai ser 11. E a mesma coisa nos divisores verticais. 12 menos 1, 11. A regra vai ser sempre essa. Quando você tiver o grid circular, é só você diminuir 1. Porque no caso aqui ele vai contar as linhas internas. Eu vou mostrar para vocês ali depois. Agora eu vou dar um OK e vou construir aqui o meu grid quadriculado. Para isso eu vou chegar aqui e quando escrever interseção, eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e com a tecla Shift pressionada eu vou arrastar aqui para ele fazer o grid exatamente sobre essa forma circular. Veja aí que ficou bem certinho. Eu vou clicar aqui do lado de fora para vocês verem. E essa regra funciona perfeitamente, porque aqui ele vai contar o número interno, no caso de linhas, começando a partir dessa, porque ele não considera o contorno aqui em volta. Então perceba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então por isso nós colocamos 11 ali no número de linhas. Isso aqui é só para vocês entenderem e já temos aqui o grid para trabalhar. Agora nós iremos criar aqui o logo que vocês viram no exemplo inicial. Se esse conteúdo está sendo relevante para você até aqui, se está te ajudando de alguma forma, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para ajudar outras pessoas, beleza? Agora que vocês já aprenderam a fazer aqui a parte mais importante desse exemplo que eu vou trazer, que são os grids, nós iremos construir o logo. Então para isso é só selecionar as duas formas aqui e antes de construir eu vou vir aqui no tamanho do traçado e vou colocar o mínimo aqui, 0,25, para ficar uma linha bem fina mesmo.
Depois disso, eu vou selecionar aqui do lado a ferramenta Construtor de Formas, que é a ferramenta que eu utilizo para fazer logos e símbolos aqui no Illustrator. Depois eu vou vir aqui em cima nas cores alternativas e vou selecionar aqui um cinza escuro. Beleza? Dessa forma, vou dar um clique aqui na prancheta e vou começar aqui a fazer o desenho do meu logo. Então, primeiramente, eu vou começar daqui e com o botão esquerdo do mouse pressionado, eu vou vir aqui arrastando e criando a minha forma. Então, vou pegar aqui todos os espaçamentos para construir do jeito que eu quero. Lembrando que até para esse exemplo também vale aquela dica de você imprimir antes, para você desenhar primeiro no papel e depois você passar aqui para o Illustrator. Essa dica é sempre válida porque você vai poder ver mais possibilidades desenhando ali com lápis. Beleza? Então aqui você vai pegando cada uma das partes. Depois que chegar onde você quer, é só soltar o botão do mouse. E agora eu vou fazer aqui a parte do meio, como no exemplo que vocês viram no começo. É só arrastar com o botão esquerdo do mouse pressionado e você vai pegando qualquer forma. Se você errar, não tem problema, é só apertar aqui Ctrl Z e voltar e novamente dar um clique com o botão esquerdo e fazer o formato que você quiser. Beleza? Depois que estiver pronto, é só clicar aqui na ferramenta Seleção. E como todos os objetos já estão selecionados, é só clicar com o botão direito, vir aqui na opção Desagrupar. Depois você vai dar um clique no círculo do meio e um clique na forma de fora e vai apertar o atalho Ctrl G para agrupar. Só essa parte. Agora, quando eu arrastar aqui para fora, perceba aí que eu fiquei só com o logo que eu criei. Esse grid aqui eu posso selecionar e deletar. Veja aí que legal. E você pode fazer uma cópia desse grid no início, para que depois você possa colocar na identidade visual que você estiver entregando. Como no caso aqui que vocês viram, eu sempre costumo deixar um grid separado para depois colocar na apresentação, porque é muito bacana você mostrar isso para os seus clientes. E você também pode adicionar um degradê como nesse exemplo aqui. Vou mostrar rapidamente para vocês como fazer esse degradê aqui. Bom, eu criei um fundo preto aqui para realçar melhor o degradê. Vou selecionar o logo que eu criei, vou dar 2 cliques aqui na ferramenta Gradiente. Quando aparecer aqui, eu vou clicar aqui no gradiente, mas antes certifique-se de que o preenchimento está para frente aqui. Depois é só dar um clique no gradiente, ele já vai aparecer no logo e é só trocar as cores. Aqui do lado eu vou colocar esse verde água e aqui eu vou colocar do outro lado um amarelo só para ficar igual no exemplo que vocês viram. E aqui em cima eu vou colocar uma angulação de 30 graus. Dessa forma. E veja aí que eu já fiz como no exemplo. E aqui, como vocês podem ver, o logo fica bem equilibrado, justamente porque ele está com todos os espaçamentos aqui ajustados, porque ele foi construído com uma sobreposição de grids. Então, sempre que nós usamos os grids, nós conferimos mais harmonia aos logotipos e símbolos. Então, vale muito a pena você explorar esse recurso dos grids para que você possa construir logotipos cada dia melhores. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Dá uma conferida aí na descrição porque podem ter outros conteúdos do seu interesse. Beleza? Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!